Meus amigos, que beleza! Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Desde já eu peço seu like, compartilha o link do nosso canal nas suas redes sociais e se inscreve também se você ainda não é inscrito e gostou, claro, do nosso conteúdo. Nós vamos falar agora das nossas pautas. Galera, fica aí, nosso querido Danilo Fernandes, o goleiro Danilo Fernandes. Fez cirurgia, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também. O Pedro Henriques, grande voz aí do Esquadrão de Aço nas redes sociais, também tem uma fala bem interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho. E para finalizar, a questão do Luiz Henrique. Meus amigos, que beleza! Jogador e arrebenta tá aí na tela. Danilo Fernandes, goleiro do Esquadrão, cirurgia. Danilo Fernandes passou por uma cirurgia. O nosso querido Neto, do SBTV, grande abraço do nosso querido Netão, ele tinha dado em primeira mão, né? Inclusive a entrada do Danilo Fernandes para a cirurgia, a entrada no hospital para a posterior cirurgia. A artroscopia foi considerada como um sucesso, inclusive, e o Danilo Fernandes vai passar agora pelo procedimento de recuperação. Ele tem uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Danilo Fernandes passou por uma artroscopia no início da semana, né? No início da semana, conforme a informação também do portal SC Bahia, mas volta a repetir, o nosso querido Neto SBTV já tinha falado também, né, em primeira mão com relação a isso nas suas redes sociais, beleza? De acordo com o Departamento Médico do Bahia, a estimativa é de que o goleiro só ficará apto a voltar aos gramados daqui a 8 meses, ou seja, no mês de maio de 2023. Com contrato até o fim deste ano com o Esquadrão, esse detalhe é importante, né, que o portal scbahia.com traz, ele diz o seguinte: com contrato até o final deste ano com o Esquadrão, Danilo terá o seu contrato renovado pelo menos até prazo estimado para a sua recuperação. Então, deixa eu fazer a leitura aqui correta, né? É claro. Abrindo aspas aqui para o portal SC Bahia. Com contrato até o fim deste ano com o Esquadrão, Danilo terá seu contrato renovado pelo menos até prazo estimado para a sua recuperação. Então, enquanto ele está se recuperando, ele terá uma renovação de contrato aí, o goleiro Danilo Fernandes. Meus amigos, falando sobre o Danilo, infelizmente, né? Infelizmente aconteceu com o Danilo em um momento que ele estava em aquecimento para o jogo. E veja como são as coisas no futebol, né? Aquecendo para o jogo, de repente o atleta tem uma contusão, que basicamente a gente pensa que uma contusão grave vem muito no jogo, né, ali no campo, mas no aquecimento também aconteceu. E a contusão do Danilo, de fato, é muito grave. Pelo tempo, só a gente perceber isso, né? Que está aí em 2023, maio de 2023. Então, é uma contusão grave e de longa recuperação. Meus amigos, o Danilo Fernandes oscilava, né? O Danilo debaixo das traves, com bola rasteira, né? Ele já salvou o Bahia em alguns momentos. É importante também falar sobre isso. A gente não pode somente jogar tudo e todos os erros do Danilo, não. A gente também tem que falar, o Danilo teve participações importantes em alguns jogos, foi determinante, mas oscila. Eu sempre acho assim que goleiro bom é aquele nos momentos difíceis, né? E a gente menos espera, o cara vai lá e, como um gato, vai lá e faz a defesa. É evidente que no lance do Vasco da Gama, tanto lá no São Januário quanto na Fonte Nova, o Danilo errou, no lance do Londrina e tantos outros, mas também teve acertos. Mas eu sou daquela lógica que o goleiro bom é aquele goleiro que, claro que vai falhar, é ser humano, né? Mas ele aparece nos momentos mais difíceis, naquelas bolas impossíveis, o cara faz cada defesa muito seguro. Não vinha sendo mais seguro o Danilo Fernandes. Machucou-se, e infelizmente não vai ter tempo de mostrar, né, pra gente, pelo menos este ano de 2022, que ele iria se recuperar, até porque o Danilo tem uma personalidade muito forte e com certeza não estava satisfeito com as suas atuações vestindo a camisa do Esquadrão de Aço, beleza? Então os nossos votos é de pronta recuperação para o Danilo e é claro e evidente, reconhecendo que ele teve bons momentos, mas também momentos ruins que foram determinantes para alguns jogos do Bahia, beleza? Meus amigos, é o seguinte, galera esperta, galera legal. Deixa eu colocar na tela aqui também, ó. Colocar na tela, colocar grandinho, inclusive. Pedro Henriques, né, foi vice-presidente do Bahia na gestão Marcelo Santana, voz muito ativa nas redes sociais, coerente e também
de muita responsabilidade. Eu, sinceramente, admiro e sempre estou lendo o Pedro Henriques acerca das coisas do Bahia, do Esquadrão de Aço. Então, eu aconselho a galera também aí, ó, se inscrever no Twitter do Pedro Henrique, né? Pedro Henriques, ele sempre vem trazendo coisas interessantes para a nossa reflexão. Eu vou fazer a leitura aqui porque me chamou muita atenção e eu confesso para vocês que eu não entro na parte administrativa. Quem conhece o nosso canal aqui, certo ou errado, a gente fala de futebol, né? A nossa temática é o futebol, mas isso não impede que a gente fale também sobre outras áreas do Esquadrão de Aço. Eu falo muito pouco. Mas por que eu estou falando? Primeiro ponto que me chama muita atenção e é preocupante, porque se fala demais na questão da democracia do Bahia, democracia tricolor, que é massa, que é legal, mas não é porque nós temos um regime democrático que nós teremos excelentes gestores, né? Isso não quer dizer que eu quero autoritarismo, que o autoritarismo é péssimo, é ridículo, mas nós temos que analisar com mais profundidade esta questão de, ótimo, o Bahia é democrático. Agora, o importante da democracia são os seus gestores, é quem vai gerir de fato o Esquadrão de Aço, né? Então, o nosso querido Pedro Henriques, eu vou abrir aspas para ele aqui, quando ele fala o seguinte: hoje tive acesso ao exame das contas do segundo trimestre deste ano do Bahia. O cenário é triste, mais que isso, é vergonhoso. Já havia visto denúncias em rede social sobre o não recolhimento do FGTS e o Conselho Fiscal ratifica essa informação. Essa prática nós vimos no Bahia em outras épocas, que muitos do Esquadrão de Aço falam que é a época das trevas. E aí o nosso querido Pedro mexe na ferida, e aí foi importante. Foi importante. Essa prática nós vimos no Bahia em outras épocas. Então, de parabéns essa fala do meu querido Pedro. E tem mais. O Bahia não recolheu as contribuições previdenciárias e imposto de renda retido na fonte no período e também no primeiro trimestre. Isso é apropriação, conduta tipificada penalmente. Imagine que você retém um imposto de renda no pagamento do seu funcionário e, em vez de repassar ao fisco, fica para você. Não pode. E o Pedro aqui, ele fala, conduta tipificada penalmente. O Bahia retém um imposto de renda no pagamento do seu funcionário. Opa, venha, retire para você aqui. Se olha no contra-cheque, está lá. Reteio. Ótimo, pegou. Mas o que o Bahia tem que fazer? Repassar para o fisco. E o que o Bahia fez? Não repassou. Porque está aqui, ó, fica para você. Não pode. Bahia está em atraso no PERSE, parcelamento que regulariza questões fiscais. Eu vou trazer aqui e vou... Tá aí na tela, né? Deixa eu ir para... Tá ampliado aqui para a galera ver também. Tá aí na tela. Tá aí na tela e o pessoal pode estar lá também na rede social de Pedro Henriques. Com tudo isso exposto e na expectativa de uma boa proposta do Grupo City que traga profissionalização duradoura para o clube, não há dúvidas sobre como morrerá a democracia tricolor diante de um estrondoso aplauso. Meus amigos, está aí a opinião do Pedro Henriques, que eu concordo plenamente. E ele ainda fala o seguinte, que eu não fiz a leitura, né? Imagino que se conte com morosidade administrativa e com possível injeção financeira da transformação em SAF para regularizar antes que algo pior ocorra. Então, o fato que o Pedro Henriques traz é administração mal sucedida, mau procedimento administrativo. A realidade é essa, é um mau procedimento administrativo. O que o Pedro Henrique está trazendo aqui para a gente, meus amigos, é um fato de mau procedimento administrativo. Mau procedimento administrativo da gestão Guilherme Belintani. Está aqui na tela. Está aí. E é documentado, está no Conselho Fiscal. Nosso querido Bara também trouxe em seu conteúdo, né? Também traz esta informação e também a análise sobre isso. E, sinceramente, decepcionante. Decepcionante. Ah, mas a pandemia e tudo. Sim, meu amigão. Mas muitas empresas estão aí cumprindo com seus deveres. Então, o Bahia também, e é este Bahia que nós queremos, é este Bahia que deu força à saída, né, do grupo de Marcelo Guimarães Filho. E hoje
Me parece que está aqui, está aqui, está aqui. A fala não é minha, não. A fala não é somente minha. E com certeza vocês estão aí também fazendo uma reflexão sobre isso, né? Fazendo a reflexão sobre isso. E eu vou me ater aqui, o Pedro fala. Fica para, não pode, não pode. Não pode. Conduta tipificada penalmente. Então são casos que levam o Bahia a retornar para uma situação grave como antes, no chamado período das trevas, também estava. Então fica aí essa questão da reflexão, beleza? E parabéns ao Pedro Henriques pela análise e nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo com o Esquadrão de Aço, principalmente nessa situação mais administrativa do negócio, né? O Bahia não está recolhendo imposto de renda na fonte, no período do primeiro trimestre também. Isso aí quer dizer que o Bahia precisa regularizar imediatamente. Tem a fala da SAF também, que com a chegada de um aporte financeiro, tomara que isso esteja regularizado, beleza? E que o Bahia viva novos tempos sem essas amarras, sem esses problemas, tanto no futebol como na sua gestão administrativa também. Meus amigos, trocando aqui, ó, voltando para o futebol, vamos voltar para o futebol, jogando duro e arrebentando, tá aqui na tela o Danilo Fernandes, vou colocar na pauta aqui, ó, esta questão, tá aqui, ó, após manter improviso do Bahia, Henderson expõe dificuldade de Luiz Henrique e abre portas para a volta. Houve a exposição do Luiz Henrique, né? Do Anderson Moreira em entrevista. Ele falou sobre essa questão do atleta. Foi uma exposição que eu acho que é normal, normalíssimo. Eu acho que o técnico também tem que falar sobre a situação de alguns jogadores. E se ele não gosta, que mal tem ele falar. Ó, no momento, ele não precisa dizer não gosto do Luiz Henrique. Ele não precisa falar isso. E ele não falou isso. Ele não falou isso. Mas tem que dizer, ó, é um jogador que está trabalhando, treinando, para quando eu tiver confiança, colocar o jogador. Agora, tem um detalhe importante que a gente tem que tratar. Foi um atleta que o Henderson trouxe. Não foi. Mas um erro claro de contratação. O Bahia tinha 3 laterais esquerdos. A prioridade era o Luiz Henrique, titular com o Guto, Djalma e Matheus Bahia. Olha como são as coisas. O Bahia colocou o Matheus Bahia lá na terceira opção. Beleza? O atleta subiu de produção, cresceu, voltou a jogar bem e aí, merecidamente, é o titular absoluto do Bahia. Se machuca. Neste inteirinho, o Bahia liberou o Djalma e só ficou com o Matheus Bahia e com o Luiz Henrique. Eis que surge a oportunidade na lateral esquerda, que é um processo normal. Improvisação não é muito comum se fazer. Você só não tem de fato nenhuma alternativa. Mas o Henderson aposta no Rezende na lateral esquerda com o lateral esquerdo aí de ofício, beleza? E o Henderson justifica. Vou abrir aspas aqui para o Henderson. Tá aqui na tela também, ó. O Henderson justifica. Eu falei com ele claramente, diz o Henderson. Não vou te dar a posição se você não fizer por merecer no dia a dia. Em determinado momento, falei claramente. Não é porque a gente não tem nenhum lateral que simplesmente vou te dar isso. Então, é uma questão de conquista. E ele é um menino do bem, com muita capacidade, que eu acho que com um pouco mais de trabalho para posicioná-lo melhor, a gente ainda sofre, talvez, com o cruzamento ali. Dele poder estar mais inteiro nessa bola. Então, a gente fez a opção por Rezende, porque a gente jogou fora de casa com times que jogam muito com cruzamento. Pronto. O técnico mostrou claramente que não tem confiança no jogador, né? Não tem confiança no atleta. Agora, o Henderson traz uma informação, né? O Henderson traz a informação. O porquê que ele não confia no atleta. Por que ele não confia no atleta para colocá-lo como titular na lateral esquerda, já que o Matheus Bahia não joga este ano? Por quê? Ele fala aqui, ó. Eu falei com ele claramente. Inclusive, o que ele falou para a imprensa, ele já tinha falado com o Luiz Henrique. Não vou te dar a posição se você não fizer por merecer no dia a dia. Pronto. Porque muitas vezes, viu, meus amigos, nós cobramos determinados jogadores e aí é que tá. Nós não estamos vendo o dia a dia. Nós não estamos vendo o dia a dia. Então, meus amiguinhos, o Luiz Henrique tem que provar que merece ser titular. E ao ser titular, mostrar para o torcedor
Mostrar para o torcedor que ele, de fato, deve jogar no Bahia como titular da lateral esquerda. Porque só assim nós, torcedores, podemos ter uma análise quando ele entrar no campo, na Arena Fonte Nova ou qualquer estádio do Brasil e jogar pelo Bahia. Enquanto isso aqui é a fala do Henderson. E, de fato, meu amigão, aquele gol que ele tomou contra a Ponte Preta, na bola aérea principalmente, vocês não acham que o adversário iria explorar esta deficiência do Luiz Henrique? Demais. É muito, demais. Então, o jogador também tem que ter esse comprometimento com o futebol para ajudar o Bahia. Então, tá aqui. Não vou te dar a posição se você não fizer por merecer no dia a dia. Tá aí. E ele fala mais, o Henderson. Não é porque a gente não tem nenhum lateral que simplesmente vou te dar isso. Então, meus amigos, conquista. O cara tem que conquistar. Não está treinando bem. Não está fazendo por merecer. Ponto. É isso daí. Não está fazendo por merecer. Agora, ao jogar, nós, torcedores, vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Porque, de fato, o jogo do Luiz Henrique contra a Ponte Preta foi muito ruim. Muito ruim. E não é de hoje que nós sabemos que ele, como um lateral, ele tem uma postura ofensiva boa, mas a defensiva precisa melhorar muito. E ele vai ter que, de fato, primeiro, mostrar para o técnico que ele pode entrar. E depois mostrar para a gente que ele, de fato, é titular. Até para que o torcedor possa falar, né? Tá vendo aí, ó, o Luiz Henrique tá jogando bem. Tá vendo aí, por que o Luiz Henrique não jogou? Tem que colocar o cara. Entenderam? Então, até o momento, meu amigão, é o Henderson no dia a dia, de fato. É o Henderson no dia a dia, de fato. O mesmo caso, eu cito o Pablo antigamente. Você lembra de Pablo, jogador que veio do Vila Nova? Se lembra dele? A torcida cobrava muito. Cadê o Pablo? Cadê o Pablo? Veio o preparador físico do Bahia aqui na época, no canal 2x1 na época, e disse: rapaz, o Pablo não tem o dia a dia, não tem a condição física, ele precisa se preparar fisicamente. Muitas vezes o técnico observa assim: não vai dar. E nós que não temos o dia a dia, cobramos do atleta, cobramos. Então, tem essa questão. É muito importante o dia a dia. Agora, merecimento. A partir do momento que ele estiver bem, tem que colocar. Porque ele é o cara da posição. Ele é o cara da posição. Então, se ele estiver bem, treinar bem, ele tem aí 10 dias. Vai treinar bastante aí para entrar contra o Operário. E digo mais, Luiz Henrique, meu querido, eu não sei se você vai assistir a gente, claro, né? Mas, meu amigão, você tem 10 dias para ser titular do Bahia, pelo menos no jogo do Operário, né? Pelo menos no jogo do Operário. Então, joga duro e arrebenta, meus amigos. Muito obrigado. Likezando a galera toda. Daqui a pouco tem mais conteúdo nosso. Uma livezinha, vamos jogar duro e arrebentar? Beleza? Um abraço.